Se você tem uma Bíblia perto aí de você, eu quero que você abra agora comigo nesse momento no livro do apóstolo João. Nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus não foi curar um cego, não foi curar um mudo, não foi libertar uma pessoa endemoniada. O primeiro milagre de Jesus chama a minha atenção, que foi transformar água em vinho. E isso chama demais a minha atenção, porque por que ele começou o seu ministério fazendo esse milagre? Qual o significado? Por que ele não iniciou fazendo um outro milagre que aos olhos das pessoas era extraordinário, como curar várias pessoas ao mesmo tempo? Enfim, nós vamos entender por que Cristo começou o seu ministério realizando uma transformação da água para o vinho. E Deus quer transformar a sua vida também, né, do estado antigo para um estado novo. Amém? Vamos lá. A palavra que nós temos hoje se encontra em João capítulo 2, no versículo de número 1, que diz o seguinte: o tema é o casamento em Caná. E no dia terceiro houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, façam. E estava ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: encham de água as talhas. E eles a encheram até a borda. E ele, Jesus, disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, preste atenção nisso. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem no princípio apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior eles trazem. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagre fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos acreditaram nele. Uau! Esse texto aqui, ele está carregado de riquezas eternas para a nossa vida. Nós entramos em uma outra live, então o pessoal que comentou lá na outra pode estar se perguntando, né, que não está conseguindo acompanhar mais. Nós estamos em outra live, tá, gente? Então você pode acompanhar novamente aqui a nossa transmissão pela outra live. Você pode pular para essa. E um detalhe: estou recebendo as mensagens aqui pelo WhatsApp. No final do programa eu vou estar orando por quem enviou sua mensagem, tá bom? É só no final aqui que eu vou estar clamando a Deus pela sua vida. Então não esqueça, envie agora mesmo a sua mensagem, nós vamos estar orando por você. Vamos começar? Em primeiro lugar, quando nós avaliamos, meus queridos telespectadores, os evangelhos, os 4 evangelhos, nós podemos observar que Jesus é apresentado nesses 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em cada um deles, Cristo é apresentado em seu ofício, de uma forma. Por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Mateus era aquele tipo de escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo a demonstrar a realeza de Jesus, que ele era rei dos judeus. Agora, quando você avalia, por exemplo, o livro de Marcos, você já vai ver Jesus sendo apresentado como aquele que serve, aquele que veio para servir, aquele que deixou a sua glória e veio para servir os homens. Quando você avalia, por exemplo, o livro de Lucas, você observe que Lucas, ele se ateve a demonstrar nos seus escritos, por exemplo, a natureza humana de Jesus, demonstrando que Cristo encarnou, que ele era homem como eu e você, e pelo fato dele ser homem como eu e você, ele compreende as nossas circunstâncias, as nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, como disse a Bíblia, mas ele não pecou, ele permaneceu fiel até o fim. É por isso que eu amo o fato de Cristo ter encarnado, porque ele entende as nossas circunstâncias. Jesus, ele é um sacerdote que compreende as nossas fraquezas. Ele pode se achegar a você. E um detalhe,
você não será lançado fora se você se apresentar a Ele com os seus problemas, as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados. Pelo contrário, Cristo abraça aquele que de fato se achega a Ele com dependência, aquele que reconhece que precisa do seu amor e do seu perdão. Se você reconhecer e se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele está com as mãos estendidas para te reerguer, para te abençoar e para redirecionar a sua vida para um tempo novo e para levar você a um novo nível, a um novo patamar. Lembre-se, Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os fracos, Ele veio para quem reconhece e diz: Deus, eu não consigo viver sem Ti, eu não consigo viver sem esse chamado, eu não consigo andar sem as perspectivas e as direções e a vontade de Deus realizada sobre a minha vida. Se você é esse tipo de pessoa, Cristo é para você, Ele veio exatamente para a sua vida. Agora preste atenção no que eu quero dizer nesse ponto importante. Quando você olha para o Evangelho de João, João já se preocupa em escrever a respeito da divindade do Filho de Deus, para mostrar o quanto Jesus é Deus de fato. Como dizem algumas seitas por aí e falam que Jesus não é Deus, a Bíblia não afirma isso, pelo contrário. Se você é um leitor da Bíblia, você vai observar que ela constantemente mostra que Jesus de fato é Deus, que Ele possui natureza divina, Ele é 100% Deus. Por que a Bíblia mostra em quais aspectos? Em primeiro lugar, Jesus recebeu adoração, e somente Deus pode ser adorado. Então isso demonstra que Ele é Deus. Em segundo lugar, Ele perdoou pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Então isso mostra que Ele é Deus. Em terceiro lugar, nós podemos ver alguns momentos em que Jesus mostra a sua onisciência, como por exemplo, quando Ele falou com Natanael, onde Ele já havia visto Natanael antes mesmo de nascer, e até mesmo na circunstância debaixo de uma árvore. Jesus é onisciente, e esse atributo só pertence a Deus. Só Deus sabe de todas as coisas simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a Bíblia está recheada de características que mostram que Cristo é Deus de fato, que Ele salva, que Ele é adorado e que Ele perdoa, ok? Então o livro de João se objetifica no sentido de mostrar a divindade do Filho de Deus. Jesus é Deus. Todas as seitas que diminuem o Filho de Deus, elas estão deturpando a palavra de Deus. Toda religião que diminui Jesus, dizendo que Ele não é Deus, que Ele é apenas um profeta, que Ele é apenas um bom homem, que Ele é apenas um senhor, ou até mesmo um bom mestre, elas estão equivocadas com respeito aos ensinamentos da Bíblia. Rejeite qualquer ensinamento que declara que Jesus não é Deus, porque Ele não vem da Bíblia. A Bíblia mostra que Cristo de fato é Deus, e Ele salva, Ele perdoa, e Ele merece toda a adoração, ok? Então não caia nesse papo furado de algumas seitas que declaram que Jesus não é Deus de fato. Muitas seitas falam isso hoje e acabam diminuindo o Filho de Deus. Agora vamos para um ponto importante. Quando nós avaliamos a natureza dos milagres de Jesus, nós podemos observar esse texto carregado de mensagens divinas para nós. Em primeiro lugar, você observa e se faz uma pergunta: por que Jesus, podendo fazer tantos milagres para iniciar o seu ministério, decidiu iniciar esse ministério transformando água em vinho? Você já se perguntou para isso? Eu vou explicar para você. Em primeiro lugar, queridos, nós temos que avaliar o contexto desse milagre. Jesus, ele utilizou as talhas que os judeus usavam, esses recipientes onde eles guardavam e reservavam água. E o próprio texto mostra que as talhas eram usadas para a purificação no Antigo Testamento das pessoas, em um ato de ritual. Eles usavam aqueles recipientes de água para se autopurificar de maneira simbólica com aquela água. As talhas eram esses recipientes que os judeus usavam para, em um ritual, se autopurificarem espiritualmente. Quando Jesus ele transforma a água em vinho e dá início ao seu ministério com esse milagre, Ele está fazendo isso também de maneira simbólica. Era como se Cristo estivesse dizendo para eles: no Antigo Testamento vocês eram purificados com rituais humanos, e esses rituais não têm a capacidade de purificar em vocês. Eles eram apenas um símbolo de um sacrifício maior que iriam purificar vocês de verdade. Então essa água do Antigo Testamento, que era o sacrifício dos animais, nos rituais humanos, purificava temporariamente. Mas Cristo nos trouxe um vinho novo, que
que é símbolo do seu sangue. É como se Cristo estivesse dizendo assim: lá atrás, vocês pensavam que podiam ser purificados por rituais humanos, mas eu abro agora um novo tempo através desse milagre, uma nova aliança. Eu abro e começo, inicio uma nova dimensão, onde os homens, onde o ser humano não vai ser mais purificado por sacrifícios humanos, por rituais puramente humanos, ou sacrifícios de animais. O ser humano é purificado pelo poder do sangue da nova aliança, do sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. Este milagre que Cristo realiza é de fato simbólico, quando Jesus nos mostra que o primeiro milagre foi a abertura de um novo tempo para as pessoas. Ele estava querendo dizer: antigamente vocês se purificavam por rituais humanos, mas agora esse tempo que eu abro é um tempo que o sangue vai lavar a sua vida e purificá-la completamente. Você compreendeu? O milagre de Cristo de transformar água em vinho é a abertura de um novo tempo, é a propagação de uma nova aliança. Por isso que ele iniciou o seu ministério transformando água em vinho. A irmã Regina, que está conosco aí, Dailton também Ribeiro, está ligado com a gente na nossa programação. Já já eu vou estar mandando abraços especiais para vocês e orando com todos os que estão enviando mensagens pelo WhatsApp, tá ok? E também pelas nossas redes sociais. Vamos fazer o seguinte, vamos avaliar parte por parte desse milagre. Vamos lá? Em primeiro lugar, quando você avalia esse milagre de Jesus em transformar água em vinho, você observa que Jesus esperou o vinho acabar para poder realizar o seu milagre. Escute essa: ele esperou o vinho terminar para que ele pudesse intervir milagrosamente naquela festa de casamento. A primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos espectadores, é que muitas vezes, preste atenção, Deus permite que algo na sua vida chegue ao fim para que ele possa começar algo novo. Você entende? Muitas vezes Deus permite que algo na sua vida chegue ao fim para que ele inicie um novo tempo sobre você. Aquilo que talvez está interrompendo o seu relacionamento com ele, Deus permite que chegue ao fim. Muitas vezes ele permite que algo seja tirado para que ele traga algo maior sobre você. Então entenda, espectador, que eu quero chamar a sua atenção. Deus pode permitir que algo na sua vida chegue ao fim para que ele possa iniciar um novo tempo. O que precisa chegar ao fim? O que ele precisa tirar? O que ele precisa operar? Jesus, ele esperou o vinho acabar para ele iniciar o milagre. Então veja, muitas vezes quando o homem chega no fim da sua força, a força de Deus começa. Ele espera chegar ao fim. Muitas vezes quando Deus permite você chegar no fim dos seus recursos, para que você aprenda a confiar nos recursos de Deus. Muitas vezes Ele espera você chegar no fim das suas tentativas, para que você aprenda a receber as direções que Ele tem para a sua vida. É isso que o nosso querido salmista diz: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Montes é símbolo daquilo que a gente projeta como altura, que tem a capacidade de nos dar segurança. Muitas vezes Deus vai permitir com que todas as tuas fontes de segurança possam chegarem a uma situação que não tragam solução para você, para que você aprenda a olhar para cima e entender que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que o salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes você vai passar por situações em que Deus vai permitir você olhar para um lado, para outro, e não vai ver solução, e vai dizer: Deus, eu não consigo, Deus, eu não sei como, Deus, como essa situação vai mudar? Aí você vai ter que aprender a olhar para cima e entender que o seu socorro vem dele, que Ele espera certas coisas chegarem ao fim para que Ele comece algo novo em nós. Outra coisa importante que nós percebemos aqui, sabe o que é? É que o vinho estava acabando e as pessoas que estavam na festa não perceberam que o vinho estava chegando ao fim. Eles perderam, não é, essa situação pela distração da festa. Olhe para mim. Muitas vezes nós vamos perdendo coisas durante a vida espiritual pela distração da vida. A gente vai passando a vida e vai deixando de orar como verdadeiramente estava orando. A gente vai deixando de ler a Bíblia como gostava de ler.
a gente vai deixando de se relacionar com Deus e de priorizar aquilo que Ele quer com o tempo pelas nossas distrações. O que tem distraído você do propósito de Deus? O inimigo muitas vezes gosta de colocar distrações e na verdade ele faz isso porque ele sabe que se você focar no propósito de Deus, ninguém pode parar você. Ele sabe que se você focar naquilo que Deus tem para você, você se tornará imparável. É por isso que ele coloca distrações. Repare quais são as distrações que o inimigo tem tentado colocar na sua vida para que você não perceba o que está acabando em você. O vinho estava se acabando e as pessoas não estavam percebendo porque estavam distraídas. Percebam que muita coisa pode estar acabando às vezes e a gente não está percebendo porque a gente está distraído. E então quando se acabou o vinho, olhe para mim, espectador. Cristo foi lá e ele realizou um milagre no secreto, nos bastidores, porque a maioria das pessoas que estavam na festa, elas não sabiam que haviam provado de um vinho que tinha sido a transformação de uma água em vinho, de um milagre. Elas não sabiam. Cristo realizou o milagre no secreto. Tem outra lição importantíssima aqui para você. E qual é, Leonilson? Olha para mim que eu vou dizer para você. Você que está me assistindo aí agora. Jesus cuidou daquele problema em segredo. Cristo tratou do problema no invisível. E é essa a lição que eu trago para você. Quantos nossos problemas e circunstâncias Deus não está cuidando sem a gente perceber, sem a gente ver, porque Deus enxerga mais do que eu e você. Ele vê coisas que eu e você não estamos vendo. Quantos livramentos Ele não está dando para mim e para você sem que a gente perceba. Talvez um não de Deus não é porque Ele está te provando em alguma situação, mas nada mais é do que um grande livramento que Ele está dando para você. Os nãos de Deus não são apenas limites, são livramentos de Deus para Ele nos projetar para algo ainda melhor para nós. Deus é um Deus que cuida dos nossos problemas no secreto. Deus é um Deus que está trabalhando nos bastidores sem você ver. Agora mesmo, você que está me assistindo e está acompanhando esse programa, Deus pode estar realizando milagres no teu lar sem você perceber. Deus pode estar realizando milagres nos bastidores sem você enxergar. O milagre foi feito, as pessoas provaram daquele vinho e só aqueles que estavam perto de Cristo sabiam que havia acontecido um grande milagre. Deus cuida dos nossos problemas invisíveis. Deus cuida daquilo que a gente não enxerga. Deus faz aquilo que a gente não está percebendo. Deus abre portas que a gente não está conseguindo ver. Então preste atenção, espectador. Você que está me assistindo agora, eu quero dizer para você, Jesus está cuidando de problemas em segredo. Você que me assiste, veja bem e preste atenção. Deus trabalha em segredo. Então não pare de orar, não pare de louvar, não pare de confiar, não pare de esperar em Deus, porque na hora certa o seu milagre vai acontecer. Na hora certa a intervenção chega. Na hora certa Ele age. Ele não perde o controle daqueles que se entregaram a Ele. Ele cuida dos nossos problemas invisíveis. Obrigado, Senhor, por isso. Ele enxerga aquilo que você não está enxergando. Muitas vezes a gente se pergunta: Deus, por que o Senhor interrompeu esse plano meu? Deus só pode interromper um plano seu se Ele tiver algo melhor para você. Ele interrompeu, viu, Anás? Ele interrompeu Moisés naquele deserto para dar um plano de um libertador para ele. Ele interrompeu Paulo no caminho de Damasco para tornar ele um grande apóstolo. Toda vez que Deus interrompe algo nosso, é porque Ele tem algo melhor. Toda vez que Deus interrompeu o seu plano, pode ter certeza, Ele está preparando algo maior para você. Meu Deus, será que você recebe isso que eu estou dizendo para você aqui em Tailândia? Será que você compreende? Então louvado seja o Senhor pelas benditas interrupções, pelas benditas portas fechadas, das quais maiores portas estão sendo preparadas. Louvado seja o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Jesus. Veja bem, outra lição que eu aprendo com relação ao fato do vinho ter acabado é que quando um vinho acabava em uma festa na cultura judaica, era sinal de desonra.
Se em uma festa de casamento um vinho acabava, era uma desonra para o noivo, para a noiva e para todos os convidados. O vinho acabou, as pessoas não deu conta, de servir as pessoas. Era uma desonra. Podemos aprender a quarta lição aqui pelo fato do vinho ter acabado. O que é, Leonis? Quando nós enfrentamos situações que parecem ser situações de desonra, Deus, preste atenção, Ele muda a desonra em louvor e honra para a glória do nome dele. Deus pode usar ou até mesmo transformar aquilo que era motivo de desonra para você em motivo de louvor. O que é motivo de desonra na sua vida? Qual foi o trauma? Qual foi a situação? Qual foi a circunstância? Para você pode ser motivo de desonra, mas para Deus pode converter isso em motivo de testemunho e glória pura. Se o vinho acabou, era motivo de desonra, ele fez um milagre. Ele transformou aquela situação em motivo de louvor a Deus. Eu quero declarar uma palavra profética para quem está me assistindo agora. Deus vai mudar essa circunstância de desonra em motivo de honra para o nome dele. Esse motivo de ferida em motivo de cura para muitas pessoas. Essa circunstância traumática em testemunho de plataforma de fé e fortaleza para outras pessoas. Ele é o Deus que transforma a nossa desonra em honra, a nossa derrota em vitória, a nossa fraqueza em força, o nosso aparente fracasso em sucesso. Ele consegue extrair isso das nossas circunstâncias milagrosamente. Leonilson, como é que ele faz isso? Eu não sei. Ele é Deus, ele realiza os seus milagres dentro das nossas situações de desonra. Tanta gente que está me assistindo agora já enfrentou uma situação, talvez dentro da igreja, que foi motivo de desonra para você, ou até mesmo em outra circunstância. A sua família olha, isso foi circunstância de desonra para você. Coloca a sua vida na mão de Deus, que Ele converte isso e torna esse motivo de louvor através das vitórias que Ele traça para a sua vida. Então escute essa palavra que eu estou declarando para você, meu querido espectador. Deus vai mudar o motivo de desonra em motivo de honra para a sua vida e louvor para o nome dele. É o que ele fez aqui. Acabando o vinho, era motivo de desonra, mas Cristo transformou a água em vinho para glorificar o nome dele nas nossas circunstâncias de desonra. E para concluir, quando acabou o vinho, houve-se uma necessidade. Deus aproveitou a necessidade para cumprir o seu propósito. Deus pega as nossas necessidades e usa elas para cumprir os seus propósitos. Que maravilha! Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Agora preste atenção. Nós estamos aqui há alguns minutos já para estarmos indo à conclusão dessa mensagem, mas na verdade ainda tem muitos pontos. Eu vou até trazer a continuidade dela no próximo sábado. Mas veja bem, querido espectador, Maria, quando percebeu que o vinho tinha acabado, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. Nós temos algumas lições aqui. É a segunda lição, é a terceira lição. Maria foi até Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia nunca cita Maria como mãe de Deus. Ela sempre cita Maria como mãe de Jesus. Porque Deus, um ser infinito, incriado, ele nunca foi criado. Ainda antes que houvesse dia, ele já era. E todas as coisas foram criadas através dele. Não há como alguém ter gerado a natureza divina de Deus. Por isso que ela é chamada de mãe de Jesus, porque ela é mãe da natureza humana de Jesus. Então o que acontece? Maria vai até Jesus. E ela vai até Jesus não porque ela era uma mediadora, no sentido de que nós temos que ir primeiro a ela para depois Jesus nos responder. Não, a Bíblia declara que entre Deus e os homens só há um mediador, Jesus Cristo. Mas ela foi até Jesus, preste bem atenção, porque ela reconhecia que ela não podia fazer nada para mudar aquela circunstância, a não ser o Filho de Deus. Ela reconhecia que ela era humana, o vinho tinha acabado, e só Ele, como Deus, poderia mudar a história. Por isso ela foi até Jesus. Aí nós temos que obedecer a ela. Nós temos que seguir o exemplo da nossa querida Maria, a bendita Maria, né? Ela foi até Jesus porque ela entendia que o problema dela e o problema dos outros não podia ser resolvido sem Jesus. Assim nós vamos também seguirmos esse exemplo. A minha e a sua vida não é nada sem a presença de Deus, sem Cristo. Ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer.
Ele está querendo dizer, essa mulher que foi até Cristo, ela simplesmente foi até Jesus porque ela reconhecia que não conseguia resolver aquele problema. Ela tinha noção disso. E então Jesus disse para ela assim: o que tenho eu contigo, mulher? Tem muita gente que não entende essa tradução da Bíblia e pensa que Jesus está sendo ignorante com ela, mas não. Jesus ele está respondendo assim, dentro de um contexto ali, ele está simplesmente declarando a ela: mulher, fica tranquila que a hora certa do milagre vai chegar. Ainda não é chegado minha hora, ainda não é chegado o momento. Sabe, isso acontece muito com a gente. Tem coisas que Deus faz do dia para a noite, tem coisas que Ele vai fazendo, é um processo, e tem coisa que Ele vai fazer só lá na frente, mas Ele faz tudo na hora certa, ok? E aí, então Maria disse assim: façam tudo o que Ele disser. Olha como nós devemos obedecer, né, a Maria. O pregador está diferente, né? O pregador aí falando que nós temos que obedecer Maria nesse sentido, sim. Ela disse: façam tudo que Jesus disser. Então nós temos que seguir o exemplo dela. Obedeça a Cristo, adore a Cristo e tenha Ele como centro da sua vida. Diegão, quantos minutos? A quarta lição que nós podemos aprender com a transformação da água em vinho é que Jesus transformou a água em vinho. E o vinho, ele tem um símbolo, ou ele tem símbolos na Bíblia. Dentre esses símbolos, eu vou citar duas características simbólicas do vinho na Bíblia. A primeira é que o vinho simboliza o sangue de Jesus. E a segunda é que o vinho simboliza alegria na Bíblia. Isso mesmo. Agora veja bem, o ato de Cristo transformar a água em vinho mostra que Deus é um Deus que muda estados. O que é isso, Leonilson? Você pode ser uma pessoa antes de Jesus e será outra depois dele. Você pode ser alguém, a sua circunstância pode ser uma antes da cruz, mas será uma totalmente diferente depois de você passar por ela. Então entenda uma coisa, caro espectador: Jesus quer mudar o estado da sua vida. Jesus quer mudar o estado do seu ser. Jesus quer mudar o estado da sua circunstância. Se você quer que Ele faça isso, então aproveita e receba algo novo de Deus sobre você agora mesmo. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo em nome de Jesus. Você que está me acompanhando, eu trouxe aqui o Deus que transforma em vinho. Ele transforma vidas. Já viu aquele ditado, né? Transformou da água para o vinho? Pois é isso que Deus vai fazer na sua vida. As lições que nós aprendemos hoje: Deus permite algo chegar ao fim para começar algo novo. Segunda lição: Deus permitiu algo chegar ao fim para cuidar disso em secreto. Então veja que Jesus cuida dos nossos problemas invisíveis. Terceira lição: Ele esperou o vinho acabar para tornar isso em honra, algo que era desonra. Deus abençoe a você que está me acompanhando. E por último, Ele usou do fato do vinho ter acabado para poder mudar o estado. Que maravilha, lições preciosas demais. Lições preciosas demais. Quem está acompanhando o programa, olha, vamos para a TV. Você pode fazer isso, tá? Ou então, de onde você está aí mesmo, não sei como, mas eu quero orar pela sua vida. Pai, eu peço agora em nome de Jesus por cada telespectador que foi abençoado no início desse programa. É só o início, Senhor. Ainda muito mais pessoas serão alcançadas, eu tenho certeza disso. Então as que já foram alcançadas hoje, nessa cidade, eu te peço que tu abençoes, que tu cures, que tu libertes, que tu restaures, que tu abras as portas, que tu intervenha com redenção, com graça, com mudança de vida, que tu vá de encontro às necessidades mais primárias dessa pessoa, porque tu sabes quais são, Senhor. Até mesmo os cabelos dessa pessoa, Deus, os fios de cabelo dela estão contados. Então tu conhece cada circunstância. Eu declaro em nome de Jesus vitórias e portas abertas. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus a cura, Senhor. Que ela possa ser sarada em nome de Jesus. E essa pessoa que precisa voltar, que o coração dela seja quebrado diante de Ti. E que Teu poder, Senhor Deus, venha invadir, Pai, os lares da nossa cidade. Meu Deus, trazendo salvação, redenção e trazendo um avivamento em nome de Jesus.
Pai, eu declaro isso para a glória do Teu nome. Você que está me assistindo, receba esse milagre, receba renovo, receba avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse foi o nosso programa Impacto da Fé, aqui em nosso sábado, transmitido pela SBT. Eu peço a você, ore por nós, nos apresente suas orações, se torne um patrocinador, ajude a gente a entrar em mais lares cada vez mais, levando esperança. E é claro, fique com a gente no nosso encontro especial. Sábado, 9h45, o Impacto da Fé está com você. Deus abençoe Tailândia, fique na paz e até lá, se Deus quiser. Tchau!